Bora começar mais um Papo de Segunda, o 1º de janeiro de 2024. Eu tô super feliz. Tava com saudades desse momento nosso de conversas inspiradoras semanais com mulheres incríveis, pessoas que nos ensinam muito. Então, bora começar. Para recapitular um pouquinho, ano passado nós conversamos com mulheres que ainda não decidiram sobre a maternidade, mulheres que ficaram viúvas logo após dar à luz, mãe de trigêmeos, mães empreendedoras, mulheres que se arrependem da maternidade, mulher que não quer ter filhos e que pediu para o marido uma vasectomia de presente, madrasta, enfim. Ano passado a gente conversou com muitas pessoas. Quem quer assistir as gravações estão salvas no meu feed do Reels, tá bom? Aqui no Pinta Preta _escritura. Pra quem tá aqui pela primeira vez, manda um oi aqui nos comentários, deixa eu saber de onde vocês estão falando e eu vou me apresentar rapidinho para os novatos, né? E novatas. Meu nome é Larissa Crovinel, eu sou autora desse livro aqui, A Serenidade da Renúncia, que está disponível em formato digital na Amazon e impresso diretamente comigo. Eu envio para todo o Brasil e fora do Brasil. Já estou com leitoras em 7 países, super feliz, super honrada pelas pessoas que estão dedicando o tempo delas a conhecerem um pouquinho mais sobre a minha história e a minha jornada de decisão pelo meu útero e ajudar vocês também a se decidirem para terem ou não filhos pelos motivos certos e não por pressão social, nada externo. Então, em resumo, né, em essência, eu falo sobre autoconhecimento e falo também sobre autorresponsabilidade. A minha convidada de hoje é o tipo de pessoa super decidida. Aos 28 anos, ela decidiu que queria ser mãe. Só que um detalhe, bem entre aspas, é que ela ficou paraplégica e órfã aos 10 anos de idade. Então é lógico que a decisão pela maternidade, no caso dela, tinha várias camadas adicionais de complexidade. Vocês concordam? Não sei se todo mundo aqui já conhece a história da Letícia, mas vocês vão se impressionar com tudo que a gente vai conversar hoje. E é lógico que essa tragédia que aconteceu lá atrás, no passado dela, não determinou, não a condenou a uma vida de tristeza e de falta de realizações. Então, a gente vai falar hoje com uma pessoa que tem medalhas de mundiais e jogos parapan-americanos, tem livro escrito, é mãe, é palestrante e muito, muito mais. Então, a gente vai ter um papo joia. Eu quero pedir para quem já está aqui para mandar aqui no aviãozinho, encaminhar para as amigas, familiares, todo mundo que pode aproveitar dessa conversa valorosa que a gente vai ter, tá bom? Paula, Janir, Ana Carol, Fetter, Jaqueline, Cris, Agnes, todo mundo que está aqui, muito obrigada pela presença. Vamos chamar a Letícia para acessar. Tem alguém de Uberlândia aqui, gente? Eu sei que alguns que eu falei o nome, eu sei que sim. Ela deve estar com algum probleminha de acesso, mas logo vai dar certo. Não sei se vocês viram meus stories, foi um perrengue danado Gente, a hoje. minha cozinha, deixa eu virar. E aí, lindona, tudo Tudo bem? bem? Vocês foram lá para minha cozinha antes de É, me ver. Ainda mas bem que foi estava rapidinho, não deu pra ver louça arrumado. suja, não. Ainda bem. Coisa boa. Obrigada demais por ter aceitado o convite, bater esse papo hoje. É uma roda de conversa virtual, então a gente quer que todo mundo participe aqui nos comentários. Tem muita gente chegando, muita gente que já te Bom, conhece e muita gente que ainda não te conhece, mas que ficou curiosa em saber da sua história e de tudo que a gente vai falar. eu fico Então, feliz com o Letícia, convite, viu? nossa, demais. Eu quero te pedir para se apresentar. Para quem não te conhece, contar brevemente, né, um pouco do que eu já adiantei, mas coloca aí um elemento diferente que talvez nem sempre você utiliza na apresentação, que é como que a sua filha te apresentaria para a gente. Vamos já olhar também para Olha, esse é lado humano. difícil falar por ela, mas assim, a primeira coisa, brava. Brava? Olha só. Diz Primeira que mãe boa coisa. é mãe brava. Mãe Pois exigente. é.
Quem ama, cuida, cobra, né? É verdade. Mas eu sou brava mesmo com ela. Mas estava Normalmente eu pelo sou brava, mas por motivos é para reais pôr na ou linha, sabe é, esses meninos danados demais? A gente precisa ser brava para pôr na linha. entendi. Mas Legal. Tem gente enfim, participando com a gente aqui, só para te dizer, de Uberlândia, que mora nos Estados Unidos, gente de São que Paulo, legal. Minas, de vários lugares. Então, super feliz. Pessoal, participem, contem pra gente Sejam aí. bem-vindos. Larissa, eu sou mineira de Três Marias, uma cidade aqui do interior de Minas Gerais. E, sim, a minha infância foi muito, muito boa lá. Foi uma cidade pequena, então sempre fui muito livre lá. E aí, meus pais me davam muita autonomia, a gente tinha um restaurante. Eu aprendi a gostar da cozinha, gostar de cozinhar e de ajudar ali desde muito pequena. Eu sempre estive presente dentro da cozinha, por causa do restaurante que a gente tinha, né? Então, uma das coisas que eu gosto muito de fazer tô loira, tô loira. Uma das coisas que eu gosto muito de fazer é cozinhar. E aos 10 anos de idade, eu sofri um acidente de carro, que você já deu uma adiantada aí, né? E fiquei paraplégica. E nesse mesmo acidente, eu fiquei órfã, eu perdi meus pais e uma irmã. Então, é uma história assim, de uma criança, né, que foi meio que rompida, quebrada no meio, assim, e depois teve a segunda parte da história da minha vida que está até hoje, eu estou aqui ainda bem para contar. Sim. Eu fiquei em Três Marias do acidente até os 17 anos, mais ou menos, e depois eu vim para Uberlândia a convite de uma tia minha, e aqui foi onde eu pude realmente desabrochar, ser quem eu sempre fui. Conheci muitas pessoas importantes que fizeram e fazem parte da minha história até hoje. Pude fazer faculdade, eu me formei em nutrição até por causa da convivência lá na cozinha, lá no restaurante, eu achava que eu ia trabalhar com isso, mas quando eu vi o quanto o nutricionista depende do outro, eu pulei fora. Aham. E aí eu me tornei atleta e realmente me encontrei, assim, me realizei, porque eu sou muito, tenho um sentimento assim de se eu faço, eu tenho resultado. E com a nutrição não é bem assim, né? A gente trabalha muito e depende o tempo inteiro do trabalho do outro também, né? Do empenho do outro. Seja no consultório, seja no hospital, seja numa cozinha, tudo é muito dependente do outro. Então, eu me realizei muito com o esporte, muito mesmo. Porque se eu treino, se eu me dedico, né, eu colho os frutos disso. E na vida é tudo assim, né? Tudo depende da gente. E eu tenho um pouco de dificuldade quando as coisas dependem de mais pessoas além de mim. Mas tenho sabido lidar com isso também, tá? É importante, né? Assim, a É, tolerância é o trabalhar que a em gente equipe tem sido muito legal para mim, legal. assim. Então, além de atleta, né, uma pessoa com deficiência, mãe, dona de casa, escritora, eu trabalho hoje com o vereador Rafael Leles, aqui em Uberlândia, e então eu sou assessora parlamentar também, e em contraponto assim, do meu desejo que eu tive em 2020 de me tornar vereadora, de me tornar um ponto de referência para as pessoas com deficiência, eu agradeço por não ter ganhado e por hoje poder trabalhar com o Rafael assim, mais no bastidor, né? Ele faz muito bem a parte que ele tem que fazer e eu consigo também ter autonomia, trabalhar a minha causa, que também é a causa da vida do Rafael. Então, eu me realizo estando trabalhando ali com o Rafael nas nossas principais causas, que são pessoa com deficiência e esporte. Entendeu? Então, deixa eu ver o que mais que eu posso falar. Tem mais. Saí da natação, fui atleta de natação, campeã mundial, né? Por muitos anos eu estive em evidência, assim, pela natação. E aí agora eu faço levantamento de peso, porque eu sinto que o esporte ele precisa fazer parte da minha vida. Inclusive, eu entrei no esporte por causa de uma trombose, problema de saúde por causa de maus hábitos, de sedentarismo e tal. Então, hoje eu não me vejo mais sem o esporte, sem atividade física, e estou fazendo levantamento de peso agora. Que E legal. estou aqui falando com você, estou super feliz. Fica feliz de poder bater esse papo com você,
Pessoal, fiquem à vontade para mandar nos comentários perguntas e interagir. Eu separei aqui uma pautinha para a gente conversar. A ideia não é a gente se prender ao passado, né? Hoje a gente vai falar exatamente disso. Mas eu tenho a curiosidade de saber também, Letícia, do momento do choque ali, da tragédia que aconteceu com você, até os 17 anos, onde você veio para Uberlândia, a convite da sua tia, como que foi para você ressignificar, seguir a vida, quem te acolheu? Brevemente, se você puder voltar um pouquinho lá, só para contar esse percurso pós-choque. Tá. Olha, foi muito difícil. Porque, como eu perdi meus pais, a gente era uma família muito dinâmica, assim. Eu era muito livre, né? Eu tinha 3 irmãos, a minha irmã morreu no acidente, e as coisas se transformaram muito. O chão mesmo se abriu, e eu falo que a deficiência, o fato de ter ficado cadeirante, foi o de menos, porque perder meus pais foi tirar toda a segurança que eu tinha, toda a estabilidade familiar, por mais conturbada que fosse, tá? A nossa família, assim, mas os pais dão segurança para a gente, né? Na maioria das vezes. E aí o meu irmão mais velho, ele se tornou extremamente agressivo, e então, assim, eu não tinha lugar, eu não podia ser eu, uma cidade sem acessibilidade nenhuma, ainda mais naquela época, né? E Três Marias é uma cidade com muito morro, então é sobe e desce, sobe e desce. Eu não conseguia sair de casa sozinha, não tinha apoio do meu irmão. Então, assim, foram anos muito tensos até eu vir para Uberlândia, a convite da minha tia, irmã da minha mãe. Ela meio que me resgatou daquilo lá que ela via eu passando, entendeu? Então, assim, o pior não foi me dar conta que eu ia ter uma deficiência a partir dali, né? Que eu ia precisar da cadeira para me locomover e tal. Foi mesmo a perda da estrutura familiar. Isso foi o mais difícil. E eu acho que eu sobrevivi porque até então, os meus pais morrerem, eu recebi muito amor e muita liberdade. Então, se não fosse isso, se eu fosse uma criança criada muito ali debaixo da asa, talvez eu não tivesse tido força para sobreviver a tudo que eu passei. Entendeu? Então, foi assim, de 93 até 2000, quando eu vim para Uberlândia, foi um período de sobrevivência. Eu vivia com medo, a qualquer momento eu podia apanhar, eu não tinha liberdade de receber amigas em casa, então, assim, eu não podia viver minha adolescência. Era como se eu tivesse errado por ter sobrevivido, entendeu? Nossa. Então, até chegar aqui em Uberlândia, né, ser resgatada pela minha tia e ser acolhida por muitas pessoas boas que hoje convivem comigo, se não fosse isso, né, eu não estaria aqui hoje contando essa história. Então, eu considero que foi uma sobrevivência e que eu consegui sobreviver a tudo isso por causa de como eu fui criada até os 10 anos, entendeu? E eu acho importante reforçar o quanto a gente lida de formas diferentes com os baques que a vida traz. Então, muitas das vezes, uma pessoa que vai para agressividade, como foi o caso do seu irmão e é o caso de tantas pessoas, é uma máscara para a tristeza profunda, né? A agressividade, a raiva, ela muitas vezes é um sentimento secundário. E às vezes a gente tem dificuldade de conseguir acessar e acolher a pessoa pela dor, porque a gente está sendo ofendido pela raiva, pelo ódio, pela falta de aceitação, né? Mas eu vivi muitos anos também nesse movimento de raiva, de reatividade, e era o medo de não ser aceita. Era tudo isso, mas eu por muito tempo eu era tomada como, ai, grosseira, grossa demais, mal educada, mas não, eu vivia com medo de novo perder o que eu perdi, de novo passar pelo que eu passei. Então a forma de mostrar que eu era forte era sendo agressiva. E engraçado que, assim, eu não podia chorar, eu não podia sentir, eu não podia elaborar tudo que aconteceu na época que eu vivi lá. Aí, quando eu me separei do pai da Clarice, isso tudo veio à tona. E eu tinha talvez mais liberdade, né, para colocar tudo para fora. Então, foi aí que eu comecei a me curar de tudo que aconteceu lá, na perda dos meus pais, entendeu? Então, assim, foi assim,
um vulcão em erupção, de coisas muito difíceis vindo à tona, e ainda bem que eu tive suporte da minha psicóloga, né, e consegui transpor também, superar mais esse momento difícil da minha vida. E não, aí hoje eu entendo que não foi pela separação em si, mas foi por tudo que mexeu na ferida que estava lá, né, quietinha. E essa raiva sempre tomou muito conta de mim, assim. E hoje eu tento, né, controlar mais, e hoje eu convivo com mais pessoas que também têm a cabeça boa, que são mais saudáveis emocionalmente, aí eu posso exercitar o outro lado, né, e chorar quando precisar chorar. Chorar. Que legal, que bonito você abrir esse lado, porque a gente tende a achar que a pessoa forte é a que não chora, é a que não manifesta. E quando eu escrevi meu livro, eu também, Letícia, compartilhei muita coisa íntima e muitas máscaras que eu usava, né? Como a gente falou, máscara da raiva e tantas outras, e as pessoas chegam assim, nossa, que coragem. E o que a gente veio para falar hoje é exatamente assim. Será que é coragem mesmo ou é necessidade? Porque chega uma hora que se você não é você, Isso. você não suporta, você vira, né? É quando a gente surta, né? É. E um ponto que eu acho legal pra gente trazer, e pessoal, à vontade para mandar perguntas e colocações aqui. A Lohane mandou. Letícia, hoje você é uma mulher que sabe se colocar em diferentes ambientes, sabe se posicionar e muito esclarecida. Como se deu esse processo para você em uma sociedade tão capacitista? Só dá um passinho atrás e explica o conceito capacitista, para quem não Tá. entende, e depois responde a Lohane. Capacitismo é o preconceito contra a pessoa com deficiência. É um termo usado mais atualmente e ele pode ser tanto para superestimar uma pessoa com deficiência, por exemplo, nossa, você cuida da sua casa, uau, como se eu não tivesse capacidade, ou você é provedora, você trabalha e tem dinheiro para se sustentar, e como também para eliminar qualquer chance que a pessoa com deficiência tenha de ter sucesso, né? Então, subestima ou superestima a existência da pessoa com Legal. deficiência. Então, ou é tudo ou é nada, né? Então, o capacitismo é isso. E, qual foi a pergunta mesmo, Como gente? que se deu esse processo para você construir essa segurança em volta de uma sociedade que ficava te levando para esses extremos, né? Ou te enaltecendo, ou... Então, no começo era aquela coisa da reatividade. Então, ninguém chegava, ninguém ousava falar qualquer coisa porque sabia que ali ia sair faísca. Então, aí acabava que eu afastava as pessoas, né, com esse comportamento. Então, não era legal. Aí eu fui entendendo o equilíbrio, fui trabalhando assim o equilíbrio. E trabalhar com o que eu trabalho hoje também exige muito isso, né? Eu não posso sair reagindo por aí. Não posso, não devo e não quero também, né, sair reagindo a qualquer coisa. E a Lohane fala isso porque eu estou puxando muito a orelha dela, porque as pessoas. Estou puxando a orelha. A gente se conheceu há pouco tempo, se conhece aqui pelo Instagram, quase um ano, e a gente se conheceu lá no hospital, lá em Brasília, em dezembro. Olha a coincidência. E ela mora aqui. Aí a gente foi se conhecer lá no Sara. E assim, a Lohane me traz relatos de coisas que as pessoas têm a ousadia de falar para ela, assim, coisas absurdas, absurdas, Larissa. E eu falo assim, Lohane, eu tô achando que isso é uma questão de como você se posiciona, como você se impõe ou não se impõe, porque as pessoas estão achando que podem falar desse jeito com você. Estão achando que tem essa permissão. Então, não que ela vai ser grosseira ou qualquer coisa do tipo, mas assim, tem uma postura onde as pessoas não ousem te fazer certas perguntas que não tem porquê. Não é simples curiosidade, parece que é até para massacrar, entendeu? Então, assim, eu acho que eu aprendi, foi vivendo mesmo, dei muita pancada, tomei muita pancada, mas estou buscando o equilíbrio, sempre em busca do equilíbrio, assim, de saber como falar, como me posicionar, para não parecer agressiva, né? Por exemplo, ontem eu fui num bar e tinha banheiro masculino, tinha banheiro feminino e tinha um banheiro, um terceiro banheiro, sem placa, sem nada, e era o acessível. Porém, ele estava sendo usado como banheiro neutro. Então, como eu trabalho no meio político, hoje eu já sei que eu tenho ferramentas para poder modificar isso. Não é brigando, como eu já fiz muitas vezes. Então, falei com quem eu devia falar,
vamos fazer uma notificação oficial, né? Vamos fazer um ofício e notificar aquele bar que ele não pode utilizar o banheiro acessível como banheiro neutro. Tem que estar sinalizado, né? Então, assim, foi com a experiência de vida mesmo, e tomando muita pancada e também dando. Mas vi que não é por aí, Legal. né? Então, eu Aprendendo vou mesmo, vivendo e aprendendo a viver. a Cristiane, minha madrinha, está sempre presente, eu chamo ela de minha mandrinha. Ai, E com a gente, é muito legal a participação. Eu queria pegar um gancho da sua fala, antes de fazer uma pergunta aqui, já também é, conectando com a questão dos comentários invasivos que as pessoas fazem com as mulheres que decidem não ter filhos. Porque a uhum, é a maternidade opcional, ou seja, escolher pelos motivos certos, né? E eu já fui a pessoa que, quando estava questionando, né, se eu queria ou não ter filhos, dava patadas quando vinha alguém falando assim, ah, já passou da idade, ah, seu marido vai te largar se você não der um filho para ele, coisas assim. uhum, E aí, quando eu comecei a ser mais assertiva, Letícia, eu vi também que as pessoas pararam de achar que tinham o direito de dar essas cutucadas, né? E eu uhum, para vocês, gente, pelo menos para funciona. Em uma situação constrangedora, devolva com uma pergunta. Porque às vezes é levar a pessoa para reflexão, ao invés de a pessoa sentir que você está querendo provar um ponto, né? Então, se a pessoa te pergunta algo inconveniente sobre alguma limitação, ou no meu caso sobre, você acha que se você não tiver filho, você não vai ter uma vida solitária na velhice? Aí eu falo, e você acha que pessoas que têm filhos não têm uma velhice solitária? O que você pensa sobre a velhice? E aí a gente pode, de repente, ter um diálogo, né? Se for um interesse uhum. de troca e não de julgamento. Mas Isso. o que você acha? Faz sentido, assim? Você acha que é legal responder com Faz. perguntas? Faz todo sentido, e eu tenho buscado, em alguns casos, a Ana, que está aqui, que é minha amiga, que é psicóloga, ela, esses dias falou assim, Letícia, por que você não fala mais sobre sexualidade das pessoas com deficiência e tal? E é um tema delicado, porque as pessoas, a maioria, partem do princípio que pessoas com deficiência não sentem prazer, não têm desejo, enfim. E é difícil responder por todas as mulheres com deficiência. E eu sempre falo por mim. O que mais me incomoda, Larissa, desses comentários, assim, né? Desnecessários, indiscretos, e sei lá, talvez até na hora errada. Quando uma pessoa, um cara está me conhecendo, ele não sabe nem qual bebida eu gosto, mas já quer saber se eu sinto prazer. Como responder de forma, sabe, assim, Uhum, uhum. educada e paciente? É muito difícil, porque, poxa, cara, você está me conhecendo, você não sabe nem o que eu gosto, de beber, de ouvir, de, sei lá. E Sim. já vem com esse assunto, com uma mulher sem deficiência, você faria esse mesmo tipo de pergunta? Aí eu costumo devolver com a pergunta assim, Aham. você já perguntou isso para uma mulher que não tem deficiência? Ou você tem certeza que você consegue dar prazer? Entendeu? Mas assim, parece que de todo jeito é muito difícil responder uma pergunta dessa. A Sim. vontade de falar assim, olha, eu acho que acabei você acabou de perder qualquer chance de me fazer sentir prazer. Já corta. Porque é muito broxante, né? Você não conhece nada da pessoa e quer saber isso. É Então, babaquice, né? eu decidi não falar desse tema, porque eu acho que é uma questão muito íntima. Eu não posso falar por todas as mulheres com deficiência, e eu não acho que cabe eu falar por mim. Interessa a Exato. quem, entendeu? Interessa a Que mim legal. e a quem realmente tiver interesse em mim. Então, é um tema delicado, eu não me disponho a falar, não me disponibilizo, mas assim, num papo entre amigas, é claro que esse assunto rola, Sim. né? E eu acho que procurar devolver com perguntas é muito interessante, sim. É muito Uhum. interessante, acho que é uma boa estratégia. Legal. Ó, o papo tá muito bom, mas eu quero resgatar um pouquinho da pauta da gente falar de passado não nos condenar, da gente não ficar preso. E aí, Letícia, a gente até comentou assim, não é ficar preso nem na tragédia e nem no sucesso do passado. Uhum. Porque eu imagino Uhum. um exemplo puro disso.
viveu uma tragédia extrema. Toda vez que você conta, eu imagino que a reação é realmente de muito espanto, É chocante. de choque, né? E ao mesmo tempo, você conquistou tantas coisas. E se você hoje não seguir o seu movimento com novos projetos, com novos desafios, novas histórias para contar, você fica presa às medalhas conquistadas anos atrás, você não adquire novos conhecimentos, né? Então a gente está falando disso. E aí, um ponto que eu acho importante a gente trazer é se o fato de você ter ficado órfã, ter conquistado tudo que você conquistou, você educa a sua filha de uma forma diferente. Porque só assim, contextualizando, eu vejo muitas pessoas educando filhos com uma certa dependência emocional. E eu queria entender o quanto que você lida com a possibilidade dela um dia poder ser órfã também, assim, falando bem Uhum. rasgado. Nossa, isso aí me arregaça, viu? Está preparado para isso? Seus pais não te educaram nem te prepararam para perdê-los. Não, Mas mas parece que é até inconsciente, porque me deram tanta liberdade, Larissa, mas tanta liberdade. Você tem noção, assim, era coisa de interior, mas de aprender a dirigir com 10 anos de idade, sabe? De poder, de aprender a cozinhar, de aprender tarefas de casa, simples, mas importantes, entendeu? De responsabilidade. E assim, eu acho que eu, com a Clarice, eu fico até muito próxima de um outro extremo, que é de deixar muito solta. olha, Então, assim, a minha terapeuta já falou sobre isso, assim, você fala com ela como se ela fosse adulta, você cria como se fosse adulta, mas talvez seja essa minha dor, né, de ter sofrido tanto quando eu perdi, e de ter que aprender a me proteger sozinha, porque eu não tinha quem me proteger até eu mudar para cá. Então parece que eu criei ela para isso, sabe? Mas não é proposital, não é assim, não, eu vou fazer porque vai que eu morro amanhã, né? Claro que eu não penso isso, mas eu dou muita autonomia para Clarice, e talvez seja um extremo. sim. Tento ser o máximo amorosa, o máximo responsável, né, pela cria que eu tenho, pela decisão de ser mãe, mas não é fácil achar esse equilíbrio. Eu acho que eu ainda fico muito mais próxima do extremo. Não de criar ela dependente de mim, né, mas de criar ela independente demais, talvez, assim. Então, ainda não consegui o equilíbrio disso, não. Eu não sei se o quanto é bom, o quanto é ruim para ela, mas eu tenho certeza que ela se sente amada, apesar da mãe ser brava, entendeu? Porque sabe aquela coisa assim, você não tem filhos, né? Não. Mas quando a criança cai, você já deve ter visto várias cenas, a primeira coisa que ela procura é o pai ou a mãe. Aquele olhar de, né, me salva, quero colo. Inclusive aconteceu uma situação uma vez que a Clarice caiu, eu não lembro onde eu estava, era um lugar público. Eu sei que a pessoa no impulso pegou a Clarice e pôs no colo. Eu falei, a mãe tá aqui, calma aí, eu que vou acolher, eu que vou cuidar, né? E assim, e tem essa coisa também do povo achar que a gente, né, não tem total capacidade de cuidar, de criar, de limpar, de pegar do chão, a gente se adapta a tudo. Mas eu acho que eu tô mais ali na ponta do solta demais, independente demais. Talvez seja, né, uma reação minha aí de tudo que eu vivi. Faz total sentido, É, né? e eu não sei o quanto isso é nocivo para ela e para mim também, sei lá. É difícil entender, é muito difícil. Buscar esse equilíbrio ainda é uma dificuldade que eu tenho. E a E Clara, olha que interessante, a Clara está com a mesma idade de quando eu sofri o acidente. Minha mãe tinha 39 anos e eu estou com 41. E eu lembro quando eu fui fazer 39 anos, Larissa de Deus me deu uma crise, minha filha. Eu não sei se despertou um trem tão esquisito aqui, não sei se era, né? Chegando a minha hora, minha mãe foi agora e tal. Foi bem difícil passar por isso. nossa, Mas passei, chorei até falar chega. olha, assim, você fala e dá ganchos pra gente puxar tantas coisas, assim. E um dos motivos de eu ter te chamado para esse papo é pela sua honestidade. Porque eu reforcei no convite, né, pessoal, o quanto que existem gurus motivacionais que querem dar receita, querem ser imperativos, né?
e eu fiz isso, deu certo, façam isso. E pelo contrário, você se coloca, e eu busco também me colocar num lugar de muito assim, olha, eu resolvo assim, o que que você acha sobre isso? Lá na frente a gente vai saber se de fato foi a melhor decisão, mas de igual para igual, né? Estamos todos em busca da nossa serenidade, do nosso caminho de paz, né? De viver da melhor forma possível. Eu ainda estou E longe da paz, da serenidade. Ainda tenho uma ainda água tem, fervendo aqui dentro, entendeu? Eu sou mais, assim, enérgica um pouquinho, mas já né? melhorei bastante. Minha tia, que me trouxe aqui para Uberlândia, está aqui na live. Ah, E se não fosse a coragem dela, Larissa, de me trazer para cá, e eu tinha a mesma idade dos filhos dela, adolescentes, então, assim, a chance de conflito, e de fato houveram muitos conflitos, assim, era muito grande, né? Mas mesmo assim, ela enfrentou, e eu não sei se para honrar a história da minha mãe, elas eram muito amigas, mas graças a Deus, assim, minha tia teve essa coragem de me trazer para cá. Porque eu lá em Três Marias não ia dar bom, não. aham, aham. Legal. Assim, eu vejo, apesar de todos os desafios, muita beleza na sua história, muito amor envolvido, né? Uma rede de apoio. E eu queria te perguntar sobre isso. É, quando a gente fala de maternidade solo, no seu caso, o pai é vivo, o pai existe, mas é, existe esse outro agravante da falta de rede de apoio. Ou quando a mulher mora longe da família, enfim. Eu queria que você compartilhasse, já que a gente também está com o olhar de janeiro branco, como pedir ajuda? Porque um desafio que eu vejo muitas vezes é a gente não querer incomodar, não é nem arrogância, de eu não preciso. Uhum. Mas como mãe, ou como com uma pessoa que está passando por um desafio mental, emocional, pede ajuda, o que que você diria assim sobre isso? Ó, eu fui muito privilegiada, assim, no momento que foi mais difícil depois da morte dos meus pais, né? Que foi a separação que eu te falei. Eu dei uma surtada, assim, ó, fenomenal, fenomenal. E eu nem sei se eu conseguia pedir ajuda, porque eu queria era matar, morrer, sabe assim? Eu queria deixar de existir. E eu recebi muita ajuda, muito apoio. Então, todo mundo que me amava veio, me acolheu. Amigo que pagou terapia, a minha tia que me acolheu muitas vezes, amigos que ficavam com a Clarice às vezes para eu ir treinar, para eu fazer terapia, sabe? Assim, naquela hora da terapia, a Clara era muito bebê ainda, então dependia muito de mim. Amiga que me emprestou a casa na chácara para eu poder mudar, para eu sair da casa do pai dela, né, para parar com aquele tanto de conflito que estava tendo. Então eu recebi demais, eu sempre recebi muito, ô Larissa, e às vezes eu já me perguntei, será que eu mereço? Será que eu sei recompensar essas pessoas? E por muito tempo, assim, eu agia como se, eu recebi, eu mereço mesmo e está tudo certo. Hoje em dia, com a maturidade, eu tenho conseguido voltar um pouquinho e agradecer ponto a ponto, demonstrar minha gratidão de diversas formas, sabe? Porque eu recebi demais, demais, assim, demais. Acho que eu fiz pouco para receber tanto, sabe? Tanto de amigos quanto de familiares mais próximos, e eu recebi muito, muito mesmo. E se não fossem essas pessoas, eu não teria dado conta, não. Ou teria demorado mais para passar tudo o que aconteceu. Uhum. Eu acho que a gente nunca retribui na altura que a gente acha que recebeu. Mas a gente também muitas vezes não sabe a diferença, Letícia, que a gente faz com uma mensagem, com um exemplo. É, eu imagino que só o fato de você ser como você é, de repente. E aí eu não quero ser capacitista, não quero ir pro extremo de te pôr num pedestal. Uhum. Mas entendo que às vezes a gente inspira pela ação, né? E não pelo discurso bonito, etc. Mas a gente seguir, apesar de tudo que passou e por causa de tudo que a gente quer atingir, a gente inspira muitas pessoas que às vezes estão ali presas, né? Lambendo a ferida, tendo alguma dificuldade para sair. Eu tenho
eu tenho uma mania de ser muito prática, assim, porque se eu já passei, igual eu vejo a Lohane passando por algumas coisas, eu falo assim, Lohane, não, você não pode aceitar, você não precisa passar por isso. E eu falo assim, eu quero brigar para a pessoa, não, não vai por esse caminho, sabe? Melhor aqui, melhor ali, porque você vai ver o tanto que você vai ter sossego mais rápido. Você não precisa passar por isso por muito tempo. Então, assim, eu sou muito assim, né, de querer sacudir a pessoa para ver se ela sai daquilo logo, porque eu tô vendo que não está sendo bom, né? Eu sou muito de ajudar as pessoas, assim, tô vendo uma coisa acontecer, eu me ofereço. E meu pai tinha muito essa característica, assim, cheio de contatos, alguém tá precisando de não sei o quê. Não, peraí. Aí eu vou lá, toma aqui, ó, essa pessoa vai poder te ajudar. E eu gosto muito de conectar as pessoas, sabe? Gosto demais, demais. Igual A Tati. A Tati fez, né, de me colocar na sua vida, assim, né? Eu gosto muito de fazer isso, de gerar essas conexões que eu sei que vão ser produtivas. Eu gosto mais de fazer isso. E talvez assim eu esteja agradecendo tudo que eu recebi. Talvez seja uma forma de gratidão, né? E, e realmente, não romantize a minha existência, não romantize nada que eu faço, porque eu sou mega cheia de defeitos. Muitas vezes muito difícil de conviver. Então, eu tenho que estar ali me apertando, me moldando o tempo inteiro para eu saber o meu limite, até onde eu posso ir, porque as pessoas não sentem, não pensam, não veem como eu vejo, né? E eu tenho um pouquinho de dificuldade de respeitar esse limite, assim, sabe? Mas pela ânsia de querer ver a coisa acontecer. Eu acho que é mais por isso. Então, me perdoem, gente, quando eu for invasiva. Ai, momento assim, perdão geral. Uhum. Queria só reconhecer e agradecer a presença do Leonardo Abrão, que está aqui com a gente. E rapidinho abrir um parêntese na live para dizer o seguinte: ele foi meu professor no ensino médio. A formação dele original não era em psicologia. E a gente está falando que o nosso passado não nos condena. E ele tomou um caminho diferente, né, Léo, de escolher a psicologia, idealizou e levanta a bandeira do movimento Janeiro Branco, está fazendo a diferença na vida de muitas pessoas, exatamente porque ele também não ficou preso a uma escolha que ele tinha feito lá atrás, no passado, de um curso que depois ele viu que não era para ele, de uma profissão que ele viu que não, não era mais, não que não foi. Uhum. Porque eu acho que, querendo dizer aqui, né, Letícia, é, a gente não se condenar pelo nosso passado é a gente entender os ciclos e a gente entender a necessidade do movimento na vida, né? E de não ter medo, ou de, quando tiver medo, falar sobre isso, buscar ajuda, mas mantendo-se em movimento, né? E Aquilo que você falou de não ficar presa também nas minhas vitórias, nas minhas conquistas, perfeito, Larissa, porque tem muita gente que vive, né, de um momento de glória. Imagina se eu fosse viver ou achando que eu sou tudo aquilo que eu fui, ou lamentando por não ser mais, por não ter todo o prestígio que eu tinha, todo foco e luz e holofote que eu tinha, né? Então é bola para frente, vamos ressignificar e vamos fazer outra coisa, vamos brilhar de outro jeito, né? Porque eu gosto de uma luz, eu gosto. quem não gosta, Eu gosto de um eu foco. acho que tem gente que tem falsa modéstia, sabe? A gente Ah, gosta eu de não sou reconhecer. não. Eu adoro um palco, eu adoro. Assim, espero usar bem disso, né? Desse foco que eu tenho, dessa visibilidade que eu tenho. Eu espero fazer o melhor disso. Mas não vivo daquelas lembranças de quando eu fui campeã mundial, de quando não sei o quê. Gente, maravilhoso, foi perfeito. Nunca mudei com ninguém, nunca deixei de cumprimentar todos os funcionários do clube, da portaria até a piscina, entendeu? Então eu me orgulho disso, assim, de não viver realmente do passado, nem da dor, nem da glória. Acho que assim, essa é a mensagem principal que a gente queria trazer hoje. A gente está caminhando para o encerramento, né? As lives aqui no Instagram não dá para seguir muito, mas a gente falou sobre isso, sobre a não nos apegarmos nem ao bom nem ao ruim do passado, continuar em movimento. Tem algumas perguntas da pauta que eu acabei não te fazendo, mas queria escolher mais duas rapidinho para a gente ir. Tá. Para a mulher que tá, vou fazer uma conexão com a minha pauta aqui de maternidade opcional. Para a mulher que está considerando ter filhos, Letícia, e que às vezes tem medo
de que eles nasçam com alguma síndrome ou com alguma deficiência. Você tem algum recado sincero? E aí eu te pergunto se é legítimo ter esse tipo de medo, se você teve. E depois eu explico o porquê Eu dessa pergunta. acho que seria estranho se as pessoas não cogitassem isso, porque é um fato, pode acontecer. Ou a criança nascer com alguma deficiência, ou adquirir uma deficiência. E ninguém espera, ninguém torce, ninguém planeja ter um filho com deficiência, ou se tornar uma pessoa com deficiência. Isso é fato, né? E o Rafael fala, ele tem um filho autista, o Gabriel, e o Rafael fala muito da morte do filho perfeito, quando você tem um diagnóstico. Então, a pessoa vive um luto, né? Quando tem esse diagnóstico, seja ainda na gravidez ou depois de nascido. É, cogitem, sim. Pensem que pode acontecer, sim. E se acontecer, aí sua vida vai estar transformada 10.000 vezes, porque o filho já transforma a vida. Não é fácil criar, não é fácil educar. Eu tenho passado por um problema com a Clarice aqui, que eu não imaginei que eu fosse passar com ela aos 10 anos de idade, mas estou no desafio. E não é fácil, em hipótese alguma, criar um filho, independente eu ser uma pessoa com deficiência ou a criança ter. Mas esteja preparado para isso. Se programe para isso. Por isso que eu acho que tem que ter muita responsabilidade, pensar muito bem, porque financeiramente, né, se a gente quer dar o melhor, isso tem que ser considerado, né? Tanto de ter um filho sem deficiência, quanto de poder acontecer. Então, assim, considerem sim. Inclusive, isso devia ser mais falado. Devia ser mais falado. Estou tentando. Que ninguém fala, fica velado, fica ali, né? Aquele medinho escondido. E olha que interessante, quando eu estava fazendo ultrassom e o médico, aí tem um que vê, né, a translucência nucal para ver se tem alguma deficiência e tudo mais. E aí, quando já estava formada, as mãozinhas, os dedinhos, os pés, o médico virou para mim e falou assim: Olha só, tem todos os dedos das mãos e dos pés. Aquilo me deixou com uma raiva. E se não tivesse? Qual o problema? Vou fazer o quê? Entendeu? E se não tivesse todos os dedos? E ainda mais eu que convivo com gente com tudo quanto é tipo de deficiência, né? Sem braço, sem mão, sem pé, sem os dois braços, enfim. E se não tivesse todos os dedos? O que o senhor ia me falar? Entendeu? Fiquei bem pé da vida com isso. Mas, enfim, é importante pensar. E não ficar negando essa possibilidade. O senso comum, né, Letícia, é aquela fala automática. Descobre que a pessoa tá. Nossa, que venha com muita saúde, mas e se não vier? E Uhum. aí eu quero reforçar, pessoal, que assim, é impossível uma mulher, um homem, estar 100% preparado para tudo que pode acontecer antes de efetivamente decidir, não, vou ter um filho ou decido não ter. Mas o ponto que eu quero levantar aqui, que eu tenho batido muito na tecla, são motivos certos e errados de se ter filhos. E quando a gente quer ter um mini clone com upgrade, né? A gente quer ter uma pessoa que venha só com as nossas qualidades, que venha a ser um sucessor da empresa, que venha a ser um ganhador do prêmio Nobel, que venha a ser uma pessoa super bem sucedida, enfim. Toda idealização, qualquer que seja, não só física, de um ser que você está trazendo para o mundo, é um motivo errado para se ter filhos. Então, não que a gente fala assim, não, eu estou preparada para tudo, não vai estar. Mas também se questione sobre as reais motivações de você estar trazendo uma pessoa para cá, né? Eu acho que esse é o ponto que eu queria trazer também. Olha, eu não sei se certo ou errado, mas quando eu decidi ter a Clarice perto dos 30 anos, né? E a minha justificativa, digamos assim, não sei se estou certa ou errada, mas eu queria entender essa forma de amor que falam tão incondicional, tão de doação e sem esperar nada em troca. E hoje eu entendo que a gente espera assim, né? Não Legal. sei se foi o motivo certo ou errado, mas claro que eu espero. Eu educo a minha filha para ela ser uma pessoa boa, digna, honrada, com valores né, que eu reconheço como sendo importantes e tal. Claro que eu espero. Uhum, Né? Eu educo, esperando lógico. que ela seja uma pessoa boa, um ser humano bom. Sim. Mas isso já mostra o motivo certo. Se você está enxergando ela
como uma cidadã, uma pessoa que vem não só para ser o seu bebezinho, né, a sua fofurinha, para te satisfazer, né, para você ter uma herdeira, para você ter uma Ou companheira. Não, você está então, no pensando. meu caso, ainda as pessoas falam para cuidar de mim quando eu estiver mais velha. As pessoas falam muito isso. Você é um exemplo vivo, né? Seus pais se foram antes de você ter qualquer noção de cuidado na velhice e eles não puderam cuidar de você. Uhum. Então, tem muita coisa errada, gente, que a gente precisa trazer para a roda para discutir. Eu quero te agradecer demais, porque a gente abriu, acho que, vários espaços de reflexão com os convidados. Conta pra gente se vocês gostaram, comentem aí. Aproveitem. Vamos fazer um print bonito aqui, um sorrisão pra galera. Vamos. Pra Ó, galera antes de terminar, deixa eu falar do livro. Posso falar agora? livre. Depois eu quero ler um trechinho do Ah, meu. tá bom. Sobre o meu livro, Minha Mãe é uma Sereia, eu escrevi esse livro justamente para falar sobre a nossa existência, a existência de pessoas com deficiência, mas de criança para criança, para que as crianças possam falar com as outras e elas vão ali se educando, entendendo que a nossa presença ela vai acontecer, a gente vai levar menino para a escola na cadeira de rodas, e nós existimos e nós somos pessoas como quaisquer outras, né, que temos qualidades, defeitos, produzimos, trabalhamos, enfim. A principal intenção foi essa. E quem quiser adquirir o livro também pode me chamar aqui no Instagram, que eu também envio para todo o Brasil. E é isso. Comprem de mim, não comprem no online, porque a gente faz a dedicatória, né? A gente dedica, faz uma coisa bem carinhosa para cada um de vocês. Concordo, concordo. Tô Né? aqui com o meu. E eu E eu separei, quero o meu, tá, Larissa? com certeza. Tem um trechinho, pessoal. Para quem é novo por aqui, todo final do Papo de Segunda eu leio um trecho do livro. Esse tema, esse capítulo foi mais difícil para eu escrever, mas eu quis trazer ele para a live de hoje para a gente falar do outubro, do Janeiro Branco e da gente refletir sobre não ficar presa ao nosso passado, né? Então, o título do capítulo, que é o número 7, se chama O Ano que Planejei a Minha Morte. Morte é um destino inevitável de todos nós. Por isso, não deve ser temida. Ela é pedagógica, lembrando aos vivos sobre a efemeridade da vida e ensinando-nos o que é sentir uma saudade irreversível. No entanto, há algo de sombrio quando a morte é desejada. E foi exatamente isso que aconteceu em 2017, quando eu desejei profundamente morrer. Ao reler meu diário desse período, experimentei sensações mistas. Por um lado, senti uma gratidão imensa por ter superado aquele estado. Por outro, tive apreensão, preocupada com a possibilidade de voltar a sentir o mesmo vazio, a mesma anestesia emocional, a sensação de não importar e de não me achar importante. Ou até mesmo planejar com muita naturalidade partir. Eu já pensei em queimar essas e outras páginas do meu passado, mas ainda me apego à ideia de museu particular. O passado tem muito a nos ensinar. Museus, como o da tortura medieval, do Holocausto, da ditadura e tantos outros, têm o propósito de não nos deixar esquecer, para não repetirmos. Servem mais de alerta do que de lembrete. E meus diários me alertam muito sobre padrões a não serem repetidos. Eu vou encerrar por aqui. Quem quiser continuar esse capítulo e muito do que eu compartilho, de peito aberto, eu trago, assim como você, Letícia, papo reto, vida real, e todos possam conversar com quem quer conversar, com transparência, sobre todas as complexidades, todos os dilemas que a gente vive como mulher, nas escolhas sobre maternar, não maternar, e tudo que envolve estar aqui e estar serena, porque esse é o lugar que eu consegui chegar depois da escrita do livro. Então, muito obrigada mais uma Obrigada, vez. eu. Então, espero que você tenha gostado. Amei muito, E muito mesmo. que bom, prazerzão. Agora a gente tem que encontrar pessoalmente, porque só no online não dá, né? Concordo, e que não seja no hospital. Não sei.
Natal, não será. Vamos marcar. Rogério, Vamos. todo mundo que participou, Thaís, Luciano, um beijão pra vocês, obrigada pela presença. E compartilhem, que eu vou deixar salvo no Reels, pra quem não pôde assistir na íntegra ou quer assistir em reprise aí, eu deixo salvo por lá, tá bom? Então, tá bom. Boa noite, Beijo. todo mundo.